18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6:03, começando mais um 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Eu, você e ela, Karine Leão. Boa noite, Carlão, Oi, tudo bem? boa. Muito boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Legal, hein, ouvinte, estamos contando sempre com a sua participação. Você que está aí desse feriadão de bobeira, participe conosco aqui no 18 horas. É 994887592. Tá valendo, hein? Tá valendo a sua participação. Manda. E o seu comentário. Participa do 18 horas com a gente. Vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews. Combinado então, 994887592. Participe conosco. 18 horas. Karine, vamos dar um giro, né? Vamos saber aí da movimentação nas ruas desse feriadão, né? Como é que tá? O André tá por aí, tá sabendo. Exatamente. Boa noite, André Meirelles. Conta pra gente, ainda tem rua interditada por causa do Corpus Christi, André? Boa noite. Mix. Muito boa noite, Karine e Carlão. Boa noite você que nos acompanha aqui na 100.7. Tem sim aqui na Avenida Eduardo Ribeiro, onde durante o dia aconteceu a procissão por aqui. Continua assim interditado e vai continuar assim até às 10 da noite. Isso acontece por conta dessa procissão do feriado hoje de Corpus Christi, e por aqui continua acontecendo a procissão. Eles estão reunidos exatamente aqui próximo ao Teatro Amazonas, nesse sentido que a gente fala da Eduardo Ribeiro. Mas o condutor que vier trafegar por aqui pela Eduardo Ribeiro não vai conseguir chegar até o final, onde tem ali a Praça da Polícia. Vai ter que a Praça do Congresso, perdão, vai ter que desviar então bem em frente ao Largo de São Sebastião, Karine e Carlão. E hoje também a gente aproveitar aqui a situação de trânsito, a gente teve a Operação Transporte Legal. Então essa operação aconteceu nas principais ruas aqui da capital amazonense. Como a gente está falando que é feriado, então teve essa operação justamente para evitar que acidentes acontecesse. Quem fala um pouquinho pra gente dessa operação é Valdir Souza, que é chefe de fiscalização de trânsito. Nesta operação foi identificado 4 veículos que estavam prestando esse tipo de serviço. Ao ser abordado, foi identificados as irregularidades, lavrado o auto de infração e os veículos foram encaminhados para o parqueamento. 18 horas. Então tá aí, a gente ouviu a fala do chefe de operação de fiscalização de trânsito, né? E que é Valdir Souza, e a gente continua aqui pela Avenida Eduardo Ribeiro, no centro da capital amazonense, falando aí dessa procissão que teve a saída por volta de 5:30 da tarde e seguiu aqui para a Avenida Eduardo Ribeiro, também interditando a Rua 10 de Julho, aqui a Avenida Joaquim Nabuco e a Avenida Tarumã. Então, por esses locais passaram a procissão e passam também outros fiéis aqui pelo local, e continua assim, lembrando, até às 10 da noite. Só a partir das 10 da noite é que esse trecho bem próximo ao Teatro Amazonas da Avenida Eduardo Ribeiro vai ser liberado. Enquanto isso, quem quiser acessar a Avenida Eduardo Ribeiro vai ter que desviar bem de frente mesmo para o Lago de São Sebastião, pegando então a via que tem pela esquerda. Volto com vocês. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Agora 6:06, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. Agora sim, conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje, o governo do Amazonas é obrigado a oferecer exame para pacientes de câncer no Hospital do Estado. A ação é da Defensoria Pública e, se não cumprir a pena, é o bloqueio de verba pública. Segurança Pública, princípio de rebelião no Puraquequara termina com a morte de um detento. Festival de Parintins, Barco dos Amigos, saiu de Manaus com mais de 400 brincantes rumo à Ilha da Magia. Legal, 6:07, você no melhor Mix do Brasil. Esses e outros assuntos, hein? Os destaques desse feriadão de quinta-feira, 19 de junho de 2025, Corpus Christi. Você confere a partir de agora em 100,7 os destaques, hein, do dia, só pra você aqui no 18 horas. 18 horas. Olha, mais uma vez o governo Wilson Lima mostra total falta de planejamento e também respeito com dependentes do SUS no Amazonas. Pacientes com câncer que já enfrentam aí uma luta diária pela vida, agora precisam também lutar na justiça para conseguir fazer um exame fundamental.
Carlão, esse exame é essencial para a detecção e o acompanhamento do câncer, é o chamado PET scan. E o que aconteceu? A Defensoria Pública do Estado precisou entrar com uma ação civil pública para obrigar o governo do Amazonas a oferecer esse exame. O repórter Kennedson Paz está acompanhando o caso e traz pra gente agora ao vivo no 18 horas mais detalhes. Boa noite, Kennedson. Então, será que dessa vez o governo do Amazonas vai cumprir essa decisão judicial ou vai ter as verbas bloqueadas, Kennedson? Boa noite. Então, com certeza, Karime, boa noite para você, boa noite para o Carlão. Com certeza o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, não vai querer ter as verbas públicas bloqueadas, né? Essa decisão judicial, ela já tem definido ali, se o governo do estado do Amazonas não cumprir essa ordem até o dia 28 de junho, agora as verbas públicas serão bloqueadas para poder garantir a realização de exames como você já mencionou, o exame PET scan, ele que é para pacientes com câncer. Gente, a decisão da Justiça, ela atende a esse pedido da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, que denunciou a total falta de exame na rede pública, mesmo com decisões anteriores que já determinaram, inclusive, o atendimento. O PET scan, ele também é chamado de PET-CT e ele é um exame de alta complexidade, é essencial para poder diagnosticar a presença e a extensão de tumores no organismo. Ele permite para os médicos poder fazer um mapeamento de toda a área afetada pela doença, identificar as metástase e também acompanhar se o tratamento está funcionando. E segundo ele também, esse exame ele é também muito importante para poder combater o câncer, para ele saber ali, para os médicos saberem que não está numa situação um pouco mais avançada. Esse exame é super essencial e os pacientes lá na Fundação Secom, infelizmente o que acontece é que para os pacientes poderem abrir no prontuário, eles precisam realizar exames particulares, porque se fossem depender do Secom, infelizmente eles não conseguiriam fazer. A gente ouviu hoje o Ronilson Souza, ele que foi esposo de uma paciente que precisou de atendimento na Fundação Secom, disse que teve que gastar muito dinheiro para poder investir, não só na parte do exame, mas de tratamento e de vários outros insumos que a esposa dele precisava na Fundação Secom. Infelizmente, ela não sobreviveu a essa doença mortal. A gente vai ouvir agora o Ronilson Souza. Bom, daqui a pouquinho a gente deve ter liberado esse sonoro, esse áudio do Ronilson Souza, viúvo de uma das vítimas de câncer em tratamento aqui no governo, né? Aqui em hospital do governo do estado do Amazonas e que precisou pagar por fora, com pagar certeza, particular Karine. Esses exames, não é isso? Eu vou mencionar o que ele disse, ele falou que durante a época que ele estava com a esposa internado na Fundação Secom, ele precisou investir mais de R$4.000 apenas para realizar um exame para poder abrir o prontuário da esposa dele. Não apenas isso, gente, ele também informou que eles várias vezes precisaram ir até a farmácia da Fundação Secom para poder solicitar esses exames, e aí o que aconteceu era que, devido a ele não ter aquele medicamento nas drogarias ali da Fundação Secom, eles simplesmente teriam que comprar de alguma forma, e aí a população fica extremamente vulnerável nessas condições, porque falta um exame para diagnosticar na fundação que é de referência no tratamento do câncer, falta medicação para poder dar continuidade ao tratamento e, de fato, as pessoas acabam ficando muito vulneráveis e podem sim morrer. A gente falou também, gente, com uma outra paciente, ela que é a dona Cláudia Alfaia, ela também permanece sendo atendida da Fundação Secom. Sempre ela faz questão de ressaltar que os profissionais da saúde que têm atuado na Fundação Secom têm feito tudo o que eles podem com aquela estrutura que eles têm, mas infelizmente a estrutura não é suficiente. Infelizmente também, a gente vai falar isso, não é por falta de investimentos. Não é por falta de dinheiro, não é por falta de dinheiro, porque o governo já mencionou que investiu 5 bilhões em toda a saúde, só que recentemente agora o próprio comandante Dan, ele que é deputado estadual, também investiu muita grana lá para poder fazer a compra de equipamentos, e nesse mesmo dia que o comandante Dan investiu esse
esse dinheiro para compra de equipamentos para ajudar em exames, equipamentos também para a parte de informática e sistemas dessa unidade. Foi o mesmo dia que não tinha, que o ar-condicionado acabou pegando fogo por falta de manutenção lá na Fundação Secom. E a gente chegou a falar sobre isso aqui, você trouxe esse assunto pra Exatamente, gente, a gente trouxe também, a gente falou sobre esse caso, então não é sobre falta de investimento. A gente conversou também com a dona Cláudia Faia, ela que mencionou pra gente que todos os pacientes precisam fazer esse pagamento dos exames. Eles disseram que, inclusive, se eles não pagassem por esses exames, eles acabariam morrendo. E alguns exames, ela chegou a ressaltar que mesmo solicitando lá da Fundação Secom, exames demoram tanto que a pessoa morre e não recebe o resultado do exame. Recebe o resultado do exame depois que já morreu. Sim, então, de fato, é algo extremamente chocante. E a questão é que agora o governo do estado do Amazonas vai ter até o dia 28 para poder regularizar essa situação. Caso contrário, as verbas públicas vão ser bloqueadas. Karine Carlão. Kennedson, é mais um triste capítulo dessa história que a gente acompanha quase diariamente, a crise da saúde pública no estado do Amazonas e, em especial, o processo das pessoas em tratamento com câncer. A gente já noticiou várias vezes aqui que as pessoas que estão em processo de quimioterapia precisaram voltar para casa, tiveram o tratamento suspenso por falta de insumos, por falta de condições básicas que deveria sim estar à disposição dessa população, desses pacientes, nos hospitais do governo do estado do Amazonas, mas que por algum motivo que ninguém sabe, ou sabemos sim, que é a má aplicação da verba pública, porque dinheiro tem. Repetimos, a gente sabe que 5 bilhões de reais foram aplicados na saúde no ano passado, mas foram mal aplicados, porque a gente tem pacientes com câncer que não conseguem seguir o tratamento de forma digna, de forma até a comprometer a vida. As pessoas morrem no meio do tratamento quando são atendidas pelo governo do estado do Amazonas. Agora 6h14, Carlão. 6h14, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Karine, vocês devem lembrar, né? Todo mundo ainda lembra, porque é bem recente o caso do homem que foi flagrado com o pai morto na cadeira de rodas no centro da cidade. Ele agora, veja bem, foi preso pelos crimes de ameaça e também injúria. Exatamente, Carlão. Rômulo Alves da Costa, de 42 anos, foi preso por ameaça e injúria, como você falou, contra a ex-namorada. Rômulo da Costa foi na casa dessa ex-namorada fazer essas ameaças. André Meirelles traz pra gente mais detalhes a respeito do desdobramento desse caso. Boa noite, André. Muito boa noite, Karine, Carlão, você ouvinte. Olha, as câmeras de segurança registraram o momento em que Rômulo Alves, esse homem de 42 anos, ameaça a ex-namorada de 22. E no meio das ameaças, inclusive, ele confessou que matou o José Pequenino, que é o avô dele, mas que o havia criado e registrado como filho. O caso ganhou repercussão no início de junho, quando o Rômulo ele foi flagrado empurrando o corpo do idoso já sem vida em uma cadeira de rodas pelas ruas do centro de Manaus. A polícia informou que ele usava o idoso para pedir dinheiro ali na Avenida Eduardo Ribeiro. Agora, a nova ocorrência, essa de ameaças e injúrias contra a ex dele, foi registrada ali, aconteceu na última sexta-feira, quando ele foi até a casa da ex-companheira e declarou aí esse crime. Com base nas imagens e na gravidade das ameaças, a justiça decretou a prisão preventiva de Rômulo, como explica agora pra gente a titular da Delegacia de Proteção à Mulher, Patrícia Leão. Se ele foi capaz de matar o próprio pai, para matar ela seria muito fácil. Ela imediatamente nos procurou, solicitou sua medida protetiva. Diante da gravidade das ameaças, nós representamos pela prisão preventiva desse homem e agora ele está atrás das grades, aonde ele irá responder pelos crimes de ameaça e injúria. É importante ressaltar o nosso canal de denúncia da Delegacia Especializada em Crimes contra as Mulheres, que é o 985450808. Por meio desse canal, tanto as mulheres vítimas de violência como qualquer pessoa que tenha conhecimento de alguma mulher que está em situação de violência pode fazer sua denúncia. Agora ele permanece preso e, claro, à disposição da justiça. Volto com vocês.
Muito obrigada pelas informações, André Meireles. Legal, André, 6h17 em Manaus. 18 horas. Olha só, o DENIT ele vai restringir o acesso agora ao Porto de Parintins durante o Festival Folclórico dos Bumbás, que acontece nos dias 28, 29 e 30 de junho. A medida foi comunicada para os armadores e embarcações que atracam no Porto de Pequeno Porte, Karine. Exato. Entre os dias 22 de junho e 4 de julho, o Porto de Pequeno Porte vai ser usado exclusivamente para embarque e desembarque de passageiros. E nesse período não vai ser permitido o desembarque de cargas ou mercadorias de qualquer natureza. Olha aí, o acesso de veículos vai ser restrito a veículos oficiais e em serviço. Vão ser permitidas apenas em casos justificados como emergências ou transporte de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 6h18. Mix. Ser o melhor Mix do Brasil. Participe conosco aí do programa 18 horas. Estamos à sua disposição no 994887592. 18 horas. Política. E vamos falar de política com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Boa noite, Nathalie. Então, mais uma vez o vereador Sargento Salazar usou as redes sociais para detonar o governo Wilson Lima. E dessa vez ele partiu para cima do próprio governador. E ele costuma realmente, aliás, do governador e do secretário de segurança. E ele costuma chamar o governador, o Wilson, de pior governador do Brasil. Essa é a alcunha que ele chama o governador Wilson Lima. Enfim, ele cobrou reforço no efetivo da polícia, não é isso, Nathalie? Conta mais pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime, Carlão e a todos os ouvintes que nos acompanham nesse feriadão de Corpus Christi. Karime, muito além de chamar e aí o governador Wilson Lima de pior governador do Brasil, ele trouxe um escândalo, né? Ele teve acesso ali a documentos sigilosos, falou aí que o governador e o secretário estariam envolvidos em esquemas pra lá de cabeludos. Essa foi a palavra dele utilizada. A gente tem até que parabenizar. A edição dos vídeos dele são surreais de engraçados, né? assim, nas redes são sociais. Bons mesmo. E aí, né, o vereador Sargento Salazar disse que a marca do governo Wilson Lima agora é ser um centro de denúncias e dessa vez ele denunciou um contrato de mais de 43 milhões de reais com uma empresa que, segundo o Sargento Salazar, o vereador Sargento Salazar, estaria envolvido num esquema pra lá de suspeito, com participação de duas empresas na licitação. Elas seriam sócios ali em comum, sem concorrência, né? Enquanto isso, a população estaria ali realmente refém da violência. Essas empresas, esses contratos milionários, seriam com empresas privadas que estariam aí fazendo essas vigilâncias, né? Desses paredões, né? Dessas câmeras instaladas em vários pontos aqui na cidade. E ele dizia assim também das locadoras de veículos que estariam realmente escorrendo dinheiro aí pelo ralo do governo Wilson Lima. Mas vale a gente reforçar, né, Karime, que recentemente a gente teve aí os contratos suspensos por falta de pagamento na alocação das viaturas, não somente aqui na nossa capital, em Manaus, como também no município de Manacapuru, onde a gente teve, né, as motocicletas, né, voltando para Manaus, né, devolvendo. Que voltaram realmente aqui para nossa capital. Inclusive, né, ele chamou o secretário aí, Vinícius Almeida, de influencer das operações policiais. Ele disse, né, que ele só aparece ali nos vídeos para tirar fotos, mas na prática a violência aqui na nossa capital realmente só aumenta. E o vereador Sargento Salazar, ele não poupou palavras, né, como eu disse anteriormente, ele afirma que o governador Wilson Lima é o pior governador do Brasil e diz que vivemos uma gestão de encenação quando o assunto é segurança pública. Oi, Carlão. O vereador Salazar, ele já está na seara, né, estadual. Ele está treinando para ser deputado, já é isso? A visão já é realmente 2026. Campanha, lógico, né? Nada é de já graça. Tá deixando Alfredo Nascimento desesperado. E aí, e agora que ele teve acesso a esses documentos oficiais, né? Então ele tá realmente jogando ali, colocando todas as cartas na mesa e colocando o nome dele em jogo para 2026. Atuando como deputado. É isso. Aí. Já tá ensaiando, né, Carlão? É isso aí. Ken Paz, é o seguinte, a Polícia Federal revelou que o senador Omar Aziz estava na lista da tal ABIN paralela.
E também foi monitorado ilegalmente pelos agentes do governo Bolsonaro. Conta essa história pra gente aí. Agentes do governo Bolsonaro, dá pra detalhar isso? Dá sim, Carlão. Vamos lá, olha só. Segundo as informações da Polícia Federal, Carlão, o senador Omar Aziz, ele foi alvo desses monitoramentos ilegais que foram identificados ali pela Polícia Federal, e segundo o relatório que foi divulgado agora, nessa semana, o parlamentar ele teria sido vigiado de forma clandestina por agente dessa chamada ABIN paralela, como você mencionou, Carlão. Uma estrutura investigada por atuação fora dos limites legais. Omar Aziz, ele presidiu, Carlão, a CPI da Covid-19, né, naquela época de 2021, e foi um daqueles episódios que mais marcou ali no cenário político recente, e a polícia aponta que o monitoramento ele teria ocorrido depois desse período, o que levanta ali questionamentos em relação ao uso dessas estruturas do Estado para poder vigiar as autoridades. As investigações apontam que não foi apenas o senador Omar Aziz, mas 30 servidores políticos também, servidores e políticos, eles foram monitorados sem autorização judicial por meio de ferramentas de inteligência, recursos públicos e estruturas da ABIN até viaturas oficiais. Entre os nomes citados, Carlão, estão o presidente do STF, o Luiz Roberto Barroso, o ex-governador João Dória e o senador Renan Calheiros. Em um dos casos ali, o relatório menciona uma ordem de buscar todos os podres ali, abre e fecha aspas, né? Buscar todos os podres dessas pessoas no contexto de levantamento de dados pessoais dessas pessoas, Carlão. O relatório da PF, ele também indicia diversos nomes, incluindo o vereador Carlos Bolsonaro, o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, e o atual comandante da agência, o Luiz Fernando Corrêa. Todos vão responder de forma individual pelos atos apontados na investigação. A Polícia Federal ela também destacou, Carlão, que a estrutura ela operava de forma paralela com a finalidade de produzir relatórios internos sem respaldo legal. Esse caso ele ainda está na fase de apuração e cabe à Justiça definir as responsabilidades, Carlão. Entendi. Um escândalo, mais um escândalo aí, né, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nathalie, o vereador Zé Ricardo fez uma crítica direta aos deputados e senadores do Amazonas que votaram pela derrubada dos vetos do presidente Lula. Aquela história que trouxemos ontem é que esses vetos do presidente Lula, eles foram votados ontem, e derrubando esses vetos fez com que, qual a consequência? Uma dessas consequências, a luz vai aumentar em 3,5%. Esse assunto nós trouxemos ontem aqui no 18 horas. Então, vários parlamentares, entre senadores e deputados, votaram a favor da derrubada desses vetos, que, por consequência, vai acabar aumentando a luz de todo brasileiro em 3,5%. Bom, segundo ele, né, o vereador Zé Ricardo, ele disse que essa decisão prejudica a população porque abre caminho para o aumento da conta de energia elétrica, como eu falei, que mantém um fundo partidário bilionário, enfim. Com essa postura da bancada, foi mesmo contra os interesses? Como é que é feita essa avaliação? Assim, né, Karime? Quando a gente elege um parlamentar, quando a gente elege um político, é pra quê? Pra defender os nossos interesses. E o Zé Ricardo vem dizendo o seguinte, que eles votaram em favor ali dos benefícios dos empresários. Essa foi a afirmação feita pelo vereador Zé Ricardo durante entrevista aí na manhã de hoje. Ele fez duras críticas, principalmente aos deputados federais do Amazonas, né? Ele falou ali que muitos dos parlamentares do Amazonas escolheram ali ficar do lado dos interesses empresariais, e o resultado disso tudo são 165 milhões reais a mais em prol dos partidos políticos e a conta de luz mais cara aqui no Amazonas. Ele foi bem direto nas redes sociais e disse, né, que realmente a bancada, principalmente ali no Congresso, entre os deputados federais, eles realmente deveriam ter defendido que esse veto permanecesse, que a conta de luz, por exemplo, ela não aumentasse, para que não pesasse tanto no bolso ali dos eleitores, das pessoas votantes. E para quem quiser conferir, né, toda essa situação, quem votou contra, quem votou a favor, é só ir lá no site do Congresso Federal, do Congresso Nacional, que vê aí como é que cada parlamentar do Amazonas acabou votando.
Ok, quem é contigo agora? O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas julgou irregulares as contas do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte de Iranduba e ainda aplicou multa para o ex-diretor. Quais foram aí as principais irregularidades apontadas lá no município de Iranduba? Então, Carlão, olha só, essas irregularidades ali, elas foram referentes ao ano de 2023 e a multa ali foi para o ex-diretor, o Ludimar de Souza Medeiros, foi de mais de R$13 mil. As irregularidades, elas foram bastante graves, Carlão. Contratações sem concursos, com contratos temporários prorrogados de forma ilegal, falta de transparência no portal do Instituto e dispensas de licitação sem critérios técnicos ou justificativa de preço. O relator Fabian Barbosa destacou que a gestão ela foi marcada pela falta de legalidade e eficiência. A decisão ela determina a responsabilização do ex-gestor e a adoção de medidas urgentes para organizar a autarquia, Carlão. E agora quero trazer também, Carlão, lembra que a gente falou aqui no 18 horas sobre o Marcelo Ramos, Carlão? Sim, Marcelo Ramos. Pois é, lembra que eu disse que ele não queria ser vice, queria ser senador? Olha só, foi oficializado, Carlão, ele oficializou, vai ser senador mesmo, pelo menos essa foi a intenção. Candidato, ele vai ser pré-candidato. Pré-candidato, é isso mesmo. Pré-candidato ao Senado daqui, Senado Federal, e ele fez ali uma reunião com alguns apoiadores, pessoas ligadas a ele, e chegou a falar sobre esse novo momento da vida dele. A gente vai ouvir agora um trecho do vídeo que foi divulgado por ele mesmo nas redes sociais. Vamos assistir agora Marcelo Ramos. Eu não tenho o direito de me omitir no processo eleitoral, que eu não tenho o direito de cuidar só dos meus e depois de toda a trajetória de vida pública que eu construí, dizer que a minha vida está resolvida e que eu não tenho nada a ver com o problema do Amazonas, com o problema do Brasil. Então eu vou, junto com os meus companheiros de partido, buscar construir uma candidatura para o Senado da República para que a gente possa oferecer uma alternativa progressista para a cidade de Manaus. Senado não é lugar de palhaçada. 18 horas. Olha, ó, falou com uma postura de quem já está com o pé quase lá, olha só, Marcelo Ramos. Mandou bem. Com autoridade. Ele que já foi deputado, então ele sabe bem como é que é estar nesse lugar, né, Carlão? As pesquisas de abril, elas colocam o Marcelo Ramos em quarto lugar ali nas intenções de votos, com apenas 8% dessas intenções. No entanto, agora, com essa declaração efetiva de pré-candidato ao Senado, com certeza essa definição da candidatura pode mudar o cenário. E é claro que vai atrair também muitas outras pessoas que vão querer votar nele. Ele chegou a ser presidente, né, da Câmara lá e tudo mais. Com certeza teve um papel de destaque no Isso que eu ia falar, nacional. Uma atuação de destaque uma defesa ferrenha em proteção à Zona Franca de Manaus. Foi bem atuante. Obrigada pelas informações, Kennedson Paz e Nathalie Moraes. Valeu, Ken. Valeu, Nath. 6h29, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, princípio de rebelião no Puraquequara termina com a morte de um detento. É o nosso assunto em instantes. Mix. Legal, Karine, vamos dar uma girada aí por Manaus, né? Saber como é que tá a movimentação, né, na nossa cidade nesse feriadão, não é isso? Vamos lá, vamos falar com o repórter André Meirelles. Então, André, acho que você foi pro CSU para saber como é que tá essa festa aí, é isso, André? Conta pra gente. Boa noite. Trânsito. Boa noite, Karine, Carlão, boa noite você que nos acompanha aqui na 100.7, isso mesmo, a gente está aqui no CSU, onde está acontecendo o Arraial, o famoso Arraial do CSU, que nesse ano de 2025 voltou com tudo. Vamos falar da movimentação do trânsito aqui pelas redondezas. Tá tranquilo, hein, Karine, Carlão? Dá para estacionar por aqui, você que é condutor. A gente tá falando do momento agora, né? 18 horas e 30 minutos. Não sei como é que vai ficar daqui a pouco, mas agora, 18 horas e 30 minutos, a gente tá falando agora das atualizações de como está a situação do trânsito aqui pelas redondezas do CSU. Tá tranquilo, dá para trafegar aqui pelo local, tem estacionamentos disponíveis tanto dentro quanto também na área de fora. E agora a movimentação sobre as pessoas virem aqui no local, tá uma movimentação tranquila, ainda não está bastante agitado, mas a gente acredita que por ser ainda, né, 18 horas e 31 minutos, daqui a pouco, mais tarde, o movimento deve ficar bem mais intenso aqui pelo
local. Mas lembrando, mais uma vez, a gente também acredita que por ser feriado, o trânsito acaba ficando um pouco mais tranquilo, tá bastante tranquilo por aqui. Os agentes de trânsito do IMU, do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, estão por aqui também para orientar os condutores aí que optarem por usar os seus próprios veículos para vir aqui para o CSU, né? Mas a gente sempre recomenda, né? Mais tarde vai ficando intenso o trânsito, vai ficando intensa a movimentação, é melhor vir aí por motorista de aplicativo, né? Para não ter dor de cabeça, não ter onde estacionar depois e só diversão. Karime, Carlão, tá ótimo, André Meirelles, muito obrigada. Valeu, André, 6h31. 18 horas. E agora vamos saber tempo e temperatura, hein? Previsão do tempo com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Acho que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. E a nossa quinta-feira de feriado foi bem agradável, né? O clima do dia foi tranquilo, com temperaturas estáveis e céu com média nebulosidade. À noite, por causa dessa formação de nuvens, é provável que ocorram pancadas de chuva, mas de forma leve e passageira. Agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 20 de junho, sexta-feira. Segundo o Clima Tempo, a sexta-feira vai começar com muitas nuvens e a chance de pancadas de chuva ali logo no finalzinho da manhã. À medida que a tarde chega, o sol vai aparecer, mas a chuva pode aumentar. E à noite, a chuva vai continuar, mas de forma mais leve para encerrar a noite da nossa sexta-feira. A temperatura nessa sexta varia entre mínima de 25 e máxima de 22 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 71 a 96%. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. E você continua com a gente. Vamos falar de malária, não é isso, Carlão? Os números de casos de malária, Karime e Vanessa, diminuíram 22% no Amazonas, e mesmo com essa queda, a doença ainda segue com um desafio para a saúde pública do Amazonas. E a doença continua assim afetando milhares de pessoas. Exatamente. A gente sabe que a prevenção é fundamental para evitar novos casos, e Vanessa Lima traz pra gente agora mais informações a respeito desse quadro. Então, Vanessa, o que está sendo feito para manter essa queda? Então, Karime, essa queda nos casos de malária aqui no Amazonas aconteceu principalmente porque a Fundação de Vigilância em Saúde implantou um novo medicamento chamado tafenoquina, que diminui o tratamento da malária Vivax de 7 para 3 dias. Esse é um avanço bem significativo, não é mesmo? Mas olha só, é fundamental que a população esteja atenta aos sintomas da malária, como febre, cansaço, mal-estar e dores no corpo. O diretor de endemias da Fundação de Vigilância em Saúde, Helder Figueira, recomenda que, se você apresentar algum desses sintomas, procure imediatamente o serviço de saúde. Mas é importante que você, ao primeiro sintoma de malária, procure uma unidade de saúde para ser diagnosticado, evite ser fonte de contaminação para aquela comunidade e ajude a população a controlar o ambiente na área rural. É importante também que você faça adesão ao uso dos mosquiteiros impregnados, que são instrumentos que são distribuídos gratuitamente pelas unidades de saúde e pelas gerências municipais de endemias. É importante lembrar que a doença ainda exige a atenção da população e das autoridades de saúde. O diretor Helder Figueira reforça a importância do trabalho em conjunto para o combate da malária. E que também ajude, permitindo que o agente de saúde entre na sua casa para borrifar, aplicar um inseticida, que é uma estratégia também importante para o controle vetorial. A gente precisa de todas as ferramentas integradas, atue para que a gente consiga fazer o controle da malária na Amazônia, e a gente tem o compromisso de eliminação dessa doença até 2035. Então, vamos continuar tomando as medidas necessárias para prevenir a malária e manter a nossa saúde em dia. Volto com vocês. Legal, Vanessa Lima, agora 6h35 em Manaus. 18 horas. Olha só, aí a crise do governo Wilson Lima está longe de ser só na saúde, educação e na segurança. Agora, olha só, hein, o problema explode também no sistema prisional, hein, Karime? Exato, Carlão, escuta essa, um princípio de rebelião na unidade prisional do Puraquequara, na zona leste de Manaus, voltou a expor o clima de tensão e o descontrole dentro das cadeias do estado do Amazonas. Olha o resultado, hein? Um detento morto e outros 15 precisaram ser transferidos. Segundo a Secretaria de Segurança, tudo começou por causa de uma briga entre facções criminosas. Exato, e a Nathalie Moraes, a repórter, está acompanhando o caso, traz agora as atualizações pra gente aqui no 18 horas. Boa noite mais uma vez, Nathalie. Então, esses 15 detentos foram transferidos, a gente sabe pra onde? Como é que foi a situação? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Karime, Carlão, ouvintes do programa 18 horas. Então, Karime, o que nos foi repassado é que até amanhã desta quinta-feira, os 15 detentos teriam
sido conduzidos para o 14º Distrito Integrado de Polícia. Lá na delegacia, eles estavam sendo flagranteados, porque o Davi, que foi o preso que acabou perdendo a vida por conta de uma briga de facção dentro da unidade prisional do Poraquequara, de 24 anos, segundo o laudo no Instituto Médico Legal, ele morreu por espancamento. Meu Karine. Deus. E aí, o que acontece? Esses 15 detentos que estavam envolvidos ali naquela pancadaria, naquela ação que aconteceu dentro da unidade prisional do Poraquequara, eles foram todos levados para o 14º Distrito Integrado de Polícia, onde eles foram ouvidos, né? As informações que nos foram passadas é que esse detento de 24 anos pertencia à facção rival, né? E ali, durante um desentendimento, né? Eles acabaram invadindo a outra ala e espancaram esse jovem até a morte. Ele ainda teria sido levado até o Hospital Platão Araújo, também ali na zona leste de Manaus, mas ele já chegou lá com sinais de politraumatismo craniano e não resistiu. E aí, o que aconteceu, né? Os detentos da outra facção ficaram revoltados ali com toda aquela situação e com a morte, né? E com a insegurança que impera ali dentro da unidade prisional, eles iniciaram um tumulto. E aí foi quando a Secretaria de Segurança Pública precisou mobilizar, né, um grande número de agentes, né, de policiais de todas as tropas, seja Rocan, Choque, que foram encaminhados para a unidade prisional do Poraquequara. E aí os 15 presos foram levados para o 14º Distrito Integrado de Polícia. Só que assim, Karime, não é de hoje que o sistema prisional do Amazonas está em crise. Inclusive, nessa quarta-feira, a gente até recebeu uma denúncia no WhatsApp aqui do 18 horas. A gente recebeu aqui no programa algumas denúncias de que familiares, né, de detentos estariam passando por situações vexatórias, porque o body scanner estaria com problema, os operadores não estavam sabendo operar ali o material, que as pessoas estavam tendo que fazer jejum para poder entrar na unidade. Vamos detalhar. Então, o body scanner é aquele equipamento, aparelho de raio-x que a pessoa tem que passar para entrar na unidade e fazer a visita ao detento. Escaneia o corpo, né? Exato. Isso. Só que aí, o que está acontecendo? Esses técnicos, né, não sabem exatamente manusear direito ou ler direito esse scanner. E aí, se a pessoa comer alguma coisa, eles não sabem se é comida ou se é algo ilícito escondido por ali. Exatamente. Então, e aí a orientação que vem sendo passada é não coma se você quer visitar o seu familiar. Ou seja, a pessoa tem que fazer um jejum para poder ir visitar o familiar, porque as pessoas não sabem manusear o equipamento. E aí, Karime, né? Essa foi só uma das reivindicações ali dos custodiados, né? Das pessoas que estão ali vivendo sob custódia do Estado. E aí a gente sabe, os presídios aqui no Amazonas realmente viraram territórios dominados pelas facções criminosas. Mas pra gente tentar entender um pouco mais o que aconteceu na unidade prisional do Poraquequara nessa quarta-feira, conversamos com um especialista em segurança pública, ele que é ex-secretário de segurança aqui no Amazonas, o Coronel Amadeu Soares. Vamos conferir o que diz o coronel. É muito preocupante, né, que tenha ocorrido esse homicídio aí, e pelo que a gente conseguiu ler na mídia, ele seria de uma facção e foi morta por outra facção. Então, ou seja, a gestão das unidades prisionais tem que ocorrer de uma forma que dê garantia ao preso o cumprimento da pena, né? Quando isso começa a se alastrar para que se gere uma crise, aí passa a ser mais grave ainda. Mas crise é o assunto do momento no governo do Amazonas. É o governo da crise. É crise na saúde, crise na educação, crise na segurança e agora no sistema prisional. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, né? Ouvimos aí a fala do ex-secretário de Segurança Pública e especialista Coronel Amadeu Soares. Eu entrei em contato com o governo do Amazonas e eles me responderam por meio de nota, informando que o que aconteceu foi um desentendimento interno entre os detentos. Olha só, Carlão, eles disseram que foi um desentendimento que resultou na morte de um custodiado e que a SEAP instaurou ali um procedimento para apurar os fatos e que os internos envolvidos
foram levados para a delegacia e eles confirmaram que estava ali tudo de acordo, que nada passou de um desentendimento. Foi um caso pontual. Mas a gente sabe que não é essa a realidade dentro do sistema prisional aqui do Amazonas. Infelizmente, a gente registrou nessa quarta-feira mais um capítulo triste e vergonhoso de uma gestão claramente que perdeu as rédeas quando a gente fala de segurança. O presídio está dominado, tempo, né? Faz tempo. Muito obrigada pela apuração, pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie, 6h41. 18 horas. Olha, na reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, que é o CODAN, aprovou 36 novos projetos industriais. Exatamente. Juntos com esses projetos, Carlão, devem gerar aí quase 2.000 empregos entre novos postos e vagas remanejadas, com investimento total de R$1,290 bilhão. Olha, a indústria segue como pilar da economia no estado. Só o faturamento do Polo Industrial de Manaus entre janeiro e abril deste ano foi de quase 13 bilhões de dólares. Além disso, o PIB do Amazonas saltou 56% entre 2019 e 2024 e no mesmo período, o número de empregos formais cresceu 37%. Olha só, o Ministério Público do Amazonas quer saber agora se o salário dos deputados estaduais que hoje ganham o mesmo que um deputado federal está dentro da lei ou se tem coisa errada por aí. Então, Carlão, a suspeita é de que os aumentos salariais dos parlamentares do Amazonas estariam sendo aplicados sem a devida aprovação legislativa, que pode ferir a Constituição. A repórter Odineia Araújo acompanhou esse caso e tem os detalhes pra gente. Então, Odineia, explica melhor essa história, esse imbróglio aí. Boa noite. A história é a seguinte: o Ministério Público do Amazonas recebeu uma denúncia sobre aumentos salariais automáticos que podem estar acontecendo de forma irregular em órgãos públicos, como é o caso da própria Assembleia Legislativa do Amazonas. A pressão veio do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, que pediu uma investigação sobre possíveis reajustes salariais automáticos e ilegais nos poderes executivo, legislativo e judiciário do Amazonas. A grande preocupação é com o uso do chamado reajuste automático, que é aquele aumento que acontece todo ano sem estudo técnico, sem aval da lei e sem transparência. Isso, segundo o advogado Manuel Júnior, do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, poderia ferir a Constituição e comprometer o bom uso do dinheiro público. Diante da representação do Comitê de Combate à Corrupção, o Ministério Público entendeu que há argumentos plausíveis e aceitou a representação feita pelo comitê. Então, a gente precisa agora aguardar, porque a Assembleia Legislativa foi notificada e precisa prestar as informações ao Ministério Público, né? Então, o comitê cumpriu o papel dele, fez a notícia crime, a notícia de fato, né? E o Ministério Público agora está investigando para ver realmente se há fundamentos ou não. A Constituição exige que qualquer aumento no salário de autoridades passe por votação dos deputados. Só que aqui no Amazonas, no caso dos deputados, uma lei estadual de 2018 fixou o salário deles em 75% da remuneração dos deputados federais. Segundo denúncia do Comitê de Combate à Corrupção, no entanto, desde 2023, os deputados do Amazonas recebem o mesmo salário dos deputados federais, desrespeitando tanto a Constituição Federal quanto a própria legislação estadual. Hoje, segundo a denúncia, um deputado estadual do Amazonas recebe mais de R$ 46.300. É o mesmo valor que ganha um deputado federal. O Ministério Público vai olhar para os salários de secretários de Estado, do governador, do vice-governador e de outros cargos importantes, além dos próprios deputados. Volto com vocês. Legal, Odineia Araújo. Agora 6h45. 18 horas. Carlão, tem uma atualização do caso do sambista Paulo Onça. O seguinte, o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, o desembargador Jomar Fernandes, encaminhou para a Corregedoria Geral de Justiça um pedido para apurar possível descumprimento de dever funcional do juiz Fábio César Olinto de Souza, ele que revogou a prisão do comerciante Adeilson Duque Fonseca na segunda-feira agora dessa
nessa semana. E o comerciante, o Adeilson Duque Fonseca, é acusado de agredir e matar o sambista Paulo Onça durante a briga de trânsito aqui em Manaus. Para 6h45, e a Receita Federal abre na próxima segunda-feira, dia 23, a partir das 10 horas da manhã, consulta mais um lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2025, maior da história em números de contribuintes e também em valor, hein, Karime? E esse, Carlão, é o segundo dos 5 lotes de 2025 e também contempla restituições residuais de anos anteriores. Mais de 6 bilhões de contribuintes vão receber o total de 11 bilhões de reais. O valor vai para contribuintes com prioridade no reembolso. Olha, a consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida no botão Consultar a restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e também para smartphones. 6h46. 18 horas. Olha, Karime, hoje é dia de celebração, né? De Corpus Christi na Igreja Católica, e a festa de Corpus Christi segue mantendo a tradição aqui em Manaus, Karime. É, Carlão, e entre as tradições mais bonitas da data estão os tapetes, aqueles tapetes coloridos, né? E quem mesmo. volta a falar com a gente é a repórter Vanessa Lima. Tem mais detalhes. Então, Vanessa, como foram os festejos de Corpus Christi hoje aqui em Manaus? Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes. A celebração de Corpus Christi em Manaus reuniu vários fiéis de toda a cidade. A programação começou às 7h30 da manhã, com a primeira missa do dia na Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição, seguida de mais celebrações, às 10 da manhã e ao meio-dia. Às 3 da tarde foi realizado o encontro com os ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia, da Palavra e das Ezequias, com o tema Eucaristia, Pão da Esperança. A missa campal foi às 4h30 na Praça do Congresso. E após a celebração, os fiéis seguiram em procissão até o Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora de Fátima, onde ocorreu a adoração ao Santíssimo Sacramento. E desde a noite de quarta, dezenas de fiéis se reuniram para confeccionar os tradicionais tapetes de Corpus Christi, que foram exibidos hoje durante a celebração do Corpo de Cristo. Os tapetes são feitos com materiais como serragem, flores, sal e areia e simbolizam o caminho por onde passa o Santíssimo Sacramento. A coordenadora da Pastoral de Jovens, Isabela Cristina, comenta que essa é uma forma de expressar a devoção e a espiritualidade da comunidade. Não é um simples feriado, né? É um dia santo, é o dia da celebração do Santíssimo Sacramento, do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses tapetes todos são feitos para honrar a passagem dele pelas ruas. É o único dia que ele sai do seu ostensório. Então ele vem aqui e a gente faz isso para honrar cada passo dele. Aqui em Manaus, a programação de Corpus Christi foi repleta de eventos especiais e cheios de fé. Volto com vocês. Legal, Vanessa Lima, valeu. 18 horas. 6h49, Karime, vamos dar aquele giro no trânsito. Vamos falar de Parintins primeiro, Carlão? Parintins primeiro, será que o André ainda não está preparado? Não, vamos... O André está se preparando lá, então tá legal. Parintins na área, a gente vai falar de Parintins com a Nathalie Moraes, que inclusive contagem regressiva, né, Karime Leão? Faltam 8 dias apenas para o Festival de Parintins e os bumbás já começam aí a fazer as malas. Exatamente, Carlão. Hoje foi a vez do garantido dar tchau para Manaus. O barco dos amigos saiu com mais de 400 brincantes rumo a Parintins. Para fechar com chave de ouro, tem o último curral da temporada. É o Bye Bye Manaus. Alô, alô, Parintins. Passa rápido, hein? E do lado azul a festa também tá garantida. Hoje tem Marujada de Guerra, tem Klinger Araújo, tem Prince do Caprichoso e tem... É Klinger Júnior, olha aí. Klinger Araújo, né? Tem Prince do Caprichoso e tem o Paulinho Viana e Gabriel Tavares, que é um verdadeiro aquecimento para a galera do Caprichoso. Show de bola. Nathalie Moraes, especialista de Parintins, está aqui com a gente ao vivo para trazer os detalhes. Ela sabe tudo, gente, dessa festa, não tem como. Vamos lá, boa noite mais uma vez, Nathalie. Não, Perrechá, não chama ela de Perrechá que ela não gosta. Eu sou Perrechá. Ela é da Azulada, né, Nathalie? Ai, bem-vinda. Eu sou caprichoso declarado. Olha aí, mas sabe tudo dos dois bois. Então, como é que tá essa expectativa? Essa festa do
né, essa saída de Manaus rumo a Parintins é uma festa à parte, não é, Nathalie? É um espetáculo à parte, realmente, Karime. Afinal de contas, esse ano de 2025 a gente deve ter aí o Festival dos Festivais. São esperadas mais de 170 mil pessoas na ilha Tupinabarana. Realmente a ilha vai ficar pequena para essa quantidade de pessoas. E aí hoje, aqui na nossa capital, o barco do movimento Amigos do Garantido, o famoso MAG, deixou a capital, deixou o porto do São Raimundo por volta de 1 da tarde, com pelo menos 450 torcedores. São pelo menos, Karime, 17 horas de viagem até chegar a Parintins. Mas aquele povo tem energia, tem gás até para 27 horas de viagem. Com certeza. Karime. Porque por conta, né, de 1 da tarde, eles saíram aqui da nossa capital cantando a toada da Perrexologia, que é um dos maravilhoso. hits. Ei, Natália, essa viagem aí é uma das partes mais lindas e gostosas dessa festa toda aí, sabia? Ai, Carlão, quem vai a Parintins e tem ali, né, a oportunidade realmente de poder ir de barco, com certeza legal. Vale muito a pena. Muito. Eu não indico a volta, porque na volta você tá cansado. Todo mundo cansado já, pós-festival. Você já pensa realmente em chegar em casa, mas você ir de barco realmente é um espetáculo à parte. Contemplar as belezas da nossa Amazônia, com certeza vale muito a pena. E aí eles saíram daqui de Manaus, Karime, cantando Perrexologia, Perrexé da Puraca. Era uma animação sem fim realmente, né? Com muita bandeira, gritos de guerra e muitos fogos de artifício. Eles soltaram aqui e eles acreditam que vão trazer o 33º título pro Garantido. Eu duvido muito, né? Mas por quê, meu amor? Fazer o quê? Não me venha com essa. E pra quem, ó, a gente falou aí do Garantido, mas pra quem tá aqui em Manaus, hoje, atenção, galera azul e branca, atenção, a programação especial hoje à noite, por volta das 7:30 da noite, lá no Rio Negro, tem o último ensaio da Marujada de Guerra. A Marujada, o ritmo do boi caprichoso, se despede em uma programação pra lá de especial nesta quinta-feira. Tem ensaio da Marujada de Guerra a partir das 7:30 da noite. Como o Carlão já adiantou, vai ter Gabriel Tavares, Paulinho Viana, Klinger Junho. Que é o filho do Klinger Araújo, isso, né? Que eu confundi filho do aqui, saudoso Klinger Araújo. Já não está mais entre nós, né? Além do corpo de dança do Caprichoso de Manaus, do Trupe Caprichoso, Raça Azul. E aí os ingressos estão sendo vendidos a R$20. Quem quiser reservar a mesa, ainda dá tempo, ainda tem mesa disponível. Só que não para por aí, tá? Tem festa ainda. A gente falou que o Garantido, o barco foi, mas amanhã, nessa sexta-feira, acontece aí o último ensaio do Boi Garantido no Sambódromo. Então vai ser realmente o adeus do Garantido no domingo, no dia 22, porque vai ter a tradicional carreata do Garantido. A concentração é ao meio-dia, ali na Avenida do Samba, e a saída prevista é às 2 da tarde. Deve passar aí pelas principais avenidas aqui da nossa capital. E vai ter, pros perrexés que estão nos ouvindo e querem participar aí desse momento. Vamos lá, galera, vamos lá. Vai ter premiação para quem caprichar na decoração do veículo. O carro mais animado, com bandeira, né? Realmente, a moto mais animada também vai com decoração, vai ter uma premiação. Ou seja, o clima é de despedida total. Seja do lado do Garantido, seja do lado do Caprichoso. A gente está 8 dias do Festival Folclórico de Parintins e ao longo desses dias a gente vai falar muito de Boi Bumbá, né, com Karime? Certeza, com atualizar certeza. Aí os nossos ouvintes de tudo que está acontecendo aqui e tudo que a gente puder trazer de novidade lá da ilha, a gente vai trazer também, se Deus quiser. Com certeza, Nathalie Moraes, a nossa especialista de Festival Folclórico de Parintins. Caprichosa ela, uma boa Obrigada, Nathalie. Mais uma pro time. Tchau. Valeu, Nathalie. Tchau, valeu. 6h54, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora sim, Carlão. 18 horas. Vamos de trânsito. Vamos de trânsito, chamar nosso querido André Meirelles. Exatamente, André Meirelles, ele foi hoje para algumas praças de lazer, a gente
gente já esteve no CSU, nós estivemos também na procissão lá no centro da cidade, procissão de Corpus Christi. Ele foi para Lagoa da Compensa para saber como é que tá a movimentação, se o pessoal tá lá, como é que está. Então, boa noite, André. Como é que está a movimentação aí na Lagoa da Compensa? Trânsito. Movimentação intensa por aqui, Karime e Carlão. Muito boa noite para vocês, para você ouvinte. Todo mundo já sabe aqui que o bairro da Compensa já ganhou a Lagoa aqui da Compensa, que foi inaugurada. Inclusive, a nossa equipe esteve por aqui mostrando essa inauguração. E ontem também foi entregue mais um atrativo para lazer e diversão, que foi a Praça Molhada aqui no local. A novidade, ela inclusive já se tornou sucesso aqui entre as crianças, né, que estão nesse momento aqui aproveitando toda essa novidade que foi entregue aqui, que acontece de todos os dias, né? Funciona, na verdade, vamos falar aqui que a nova Praça Molhada, ela já está funcionando e funciona de quarta a domingo, das 4 da tarde até as 9 da noite. Já os Padalinhos e a Fazendinha, elas seguem o mesmo cronograma, né? E a pista de caminhada, quadra esportiva, academia ao ar livre, espaço pet, praças de alimentação ficam abertas em outros horários, das 6 da manhã até as 10 da noite. Então já sabem, para criançada e vir aqui para Lagoa da Compensa, para Praça Molhada, é de quarta a domingo, das 4 da tarde até as 9 da noite. Os demais aí, praça de alimentação, como a gente falou, academia ao ar livre, de 6 da manhã até as 10 da noite. A movimentação por aqui é intensa, a galera toda tá reunida aqui, aproveitando esse feriadão. Falando também, só aproveitar aqui a situação do trânsito, a gente fala também da situação ali da procissão que acontece no centro da capital amazonense. A Avenida Eduardo Ribeira segue interditada até as 10 da noite, ou seja, para quem vai trafegar pela Avenida Eduardo Ribeiro, vai precisar fazer um desvio para a esquerda, isso bem em frente ali ao Largo São Sebastião. Então essa interdição continua lá por conta aí da procissão dos fiéis, né, que acontece nesse feriado dos Corpus Christi. Daqui a pouco a gente volta com informações aqui da Ponte Rio Negro. A gente está se dirigindo para lá, Karime e Carlão, aqui na Ponte Rio Negro, para trazer informações de como tá a movimentação nesse feriado. Tá ótimo, André Meirelles. Obrigada pelas informações. 6h57. 18 horas. 18 horas. Esporte. Legal, começando o nosso giro esportivo assim, o Juventus estreou com o pé na porta do Mundial de Clubes, hein? Sem dar chance pro Al-Ain, os italianos aplicaram uma goleada impressionante, hein, Karime? 5-0. 5-0, um verdadeiro passeio diante do time dos Emirados Árabes. Com esse resultado, aí a velha senhora ampliou a invencibilidade dos europeus contra times de fora do continente para 33 jogos. A última derrota de um europeu nesse torneio foi lá em 2012, quando o Corinthians fez história em cima do Chelsea. Carlão, a gente tá vendo aí nesse torneio que os europeus não estão aí como... Não estão com essa bola toda, não, exatamente. E tal, mas o Palmeiras hoje, por exemplo, vai lá. Pô, o Botafogo fez jogão, Fluminense também, Mengão. Bom, vamos lá. E para fechar a primeira rodada da competição, a Juve termina na liderança do grupo G pelo saldo de gols. Manchester City também fez a lição de casa, mas só conseguiu uma vitória mais moderada, tá? 2-0 para cima do Wydad Casablanca. Sentiu o Palmeiras, já falei, ganhou, segue na marcha rumo aí às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. E o Verdão fez aí o dever de casa e passou pelo Al-Ahly do Egito. O placar final 2-0, show de bola do Palmeiras, podia ter sido mais. E o primeiro gol saiu numa daquelas famosas ajudinhas involuntárias. Foi um gol contra, na realidade, totalmente contra. E depois que fechou a conta foi o Flaco Lopes, né? Que é o Fero Lopes, né? Num contra-ataque aí rápido no NetLife Stadium. E o Palmeiras cada vez mais próximo aí da competição. Não é mundial, não, é a Copa. Exato. Isso aí é porque a galera tá falando. O Palmeiras tá achando que vai ter um mundial. Palmeiras mas não tem mundial. E se vencer essa, ainda não tá valendo pra mundial. O flamenguista adora que falar do Verdão. Sinto informar, mas foi você que começou aí a história, tá? Bom, enquanto que o Verdão avança, o Real Madrid lida com problema fora de campo. Gente, o francês, o Mbappé, virou desfalque de última hora no mundial e não foi por opção tática, tá? Ele precisou ser internado com uma gastroenterite
aguda. Ele começou a passar mal na segunda-feira, ficou fora dos treinos e aí não teve jeito, está hospitalizado. E com isso, Gonzalo Garcia ganhou a chance do time titular contra o Al Hilal. Bom, e hoje à noite tem jogo grande e com um clima de tensão pro torcedor alvinegro. Daqui a pouquinho, o Botafogo enfrenta o PSG, que é o grande no momento na Europa, né? O campeão. Às 9 da noite, hora de Manaus. E o atual campeão da América contra o novíssimo campeão europeu. A partida agora vai rolar no histórico Rosenball, lá na Califórnia. E nós vamos, né, ver aí, com certeza, o Fogão vai mandar bem. Quebrar essa pedreira. Com aí. certeza vai, Carlão. E tem brasileiro em campo amanhã também. O Flamengo se prepara para encarar o Chelsea. No jogo marcado para sexta-feira, 2 da tarde, pelo grupo D. O Meia de la Cruz voltou a treinar e pode pintar com novidade no time rubro-negro. Vamos ver, porque a expectativa está lá em cima de nós, flamenguistas. Mix. Fechar com o André? Vamos voltar a falar com o André Meirelles, ele que foi se dirigindo para a Ponte Rio Negro para saber como é que está a movimentação por lá. Boa noite, André. Trânsito. Boa noite, Karime e Carlão. Movimentação aqui pelas vias do bairro Compensa tá tranquila também. Na entrada da Rua da Ponte a gente também consegue perceber que tá uma movimentação mais agitada, mas não tem nenhum tipo de acidente, nem obstáculo na via. A movimentação também para quem segue para a Ponte do Rio Negro, no sentido Manaus-Iranduba, também tá movimentação tranquila. Você que ainda pensa em sair daqui da capital amazonense seguindo a Ponte Rio Negro, pode ir tranquilo que tá sem ocorrência até o momento. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. Boa noite. Legal, André. Boa noite. 18 horas. E seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, grande parte do Brasil comemorou hoje o Corpus Christi, ou o Corpo de Cristo. A data neste ano acontece em meio a conflitos agudos no mundo, mas celebra a presença real e substancial de Cristo. É uma celebração para lembrar a morte e ressurreição de Jesus Cristo, com destaque para o momento em que ele partilhou o pão e vinho com seus apóstolos na última ceia antes de ser crucificado. Deve nos levar à tomada de consciência da grandiosidade da amizade selada entre Deus e o homem. É a celebração da partilha na comunidade, da celebração do futuro, da vinda de Cristo. E é comprometer-se também em partilhar o que se tem e, sem dúvida, partilhar a própria vida, como fez Jesus e continua fazendo até hoje. Neste dia é preciso pedir pela paz do mundo, pelos que sofrem, pelos conflitos armados, os miseráveis em todas as regiões da terra e comprometer-se com o outro, fazer-se responsável pelo outro. E lembrar do ensinamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. 18 horas. 7-2, Karine. Boa noite, gente. Boa noite. Um beijo. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.